Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Herói Político. Meu nome é Eduardo Oliveira e hoje vamos tratar de política apartidária. No vídeo anterior, falamos um pouco sobre o que é política. Caso você não tenha assistido, estou deixando o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para que você possa assisti-lo. Se preferir assisti-lo primeiro, fique à vontade. Depois volte aqui. Então deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim que tiver novos vídeos, o YouTube irá te avisar. Heróis, onde estão nossos heróis? Então vamos lá. Vamos começar por dois pontos fundamentais: partidos políticos e a própria política em si. O partido é um grupo legalizado e organizado por pessoas filiadas a ele. Representam uma parcela da sociedade com determinados valores, ideias ou mesmo ideologias. Ideologias e interesses que os membros do partido irão defender dentro do governo, através da ocupação de cargos de poder. Então o partido é organizado para que você dispute cargos de poder. Bom, e política? Vamos rever um pouquinho de política, embora a gente tenha falado isso mais no último vídeo. Ela é a arte ou ciência de governar os estados, né? Política é cheia de regras, né? As regras bem definidas, como dos três poderes: Legislativo, executivo e judiciário. Por exemplo, né? Tem essas coisas aí. Aparentemente, ela é feita apenas pelos políticos afiliados aos partidos. Aparentemente. Sendo o cidadão um mero espectador que se torna ativo a cada 4 anos para votar. Então tem lá o cara que vai votar, aí de cada 4 anos ele está em stand-by, aí de cada 4 anos ele vai lá, ativar, votar. Bom, assim a política acaba se tornando distante da realidade do cidadão comum. Você concorda com essa última afirmação? Pois saiba que esse é um engano comum. As pessoas não precisam estar distantes da vida pública. Saiba, podemos ser ativamente políticos sem ao menos ser filiados a qualquer partido que seja. Não há necessidade de ser filiado a partido para se fazer política. Mas Eduardo, como poderíamos ser políticos sem o partido? Simples. No primeiro vídeo definimos que a política é fruto da interação humana. Se lembra? Desse primeiro movimento nascem as convenções sociais dentro da família, do bairro, do condomínio, nas fábricas e etc. São regras pequenas que ajudam na convivência. Por exemplo, quem vai levar o lixo para fora? Quem vai levar o lixo para fora? Entendeu? Então, isso já é política. Não governamental, é claro, mas já é política. Tá, mas como isso pode ser útil na política nacional? Vejamos. Se racionalizarmos aquilo que é importante ou não para nós, no convívio com o próximo, com a sociedade e com o Estado, estaremos fornecendo um parâmetro importantíssimo a nossos representantes políticos. E quanto mais pessoas concordarem com essas visões de mundo, mais fácil é este convencimento. Entendeu? Concorda com isso? Então, quanto mais pessoas concordarem com uma visão de mundo, mais fácil será convencer o político que aquilo é necessário. Veja bem, o simples fato de você conversar com um amigo ou um familiar sobre opiniões políticas já cria um vínculo com o debate público. Né? O que vai acontecer aí? Você vai se preparar para quando for escolher um candidato ou mesmo requerer uma posição dele. Tá entendendo? Então, quer dizer, é um preparo. A gente se prepara exercitando o diálogo sobre política. Então, quando a gente vai cobrar o nosso político, a gente sabe exatamente o que vai falar. Aí o político não vai conseguir nos enganar. Essa é uma das principais questões, a gente tá conversando, dialogando, não importa nem se a gente tá certo ou errado, o importante é dialogar, porque no diálogo a gente vai apresentando as nossas visões, nós vamos amadurecendo as nossas visões e aquela pessoa que está conversando com a gente vai dando feedback, fala, olha, isso é interessante, não concordo com isso. Então, esse debate é muito importante e ele pode acontecer no bar, enquanto você estiver trabalhando, conversando com os amigos, entende isso? Então, relembrando o assunto de hoje, política apartidária. Política apartidária. Significa
que é fazer política sem o partido. Vejamos os protestos de 2013 no Brasil. Começaram com o movimento estudantil, o MPL, né, o movimento Passe Livre, que defendia o passe gratuito para os estudantes e criticava o aumento das passagens de ônibus em 20 centavos. Na época, houve uma revolta muito grande por causa do aumento em 20 centavos da passagem do ônibus. Isso gerou protestos barulhentos, típico do pessoal de esquerda. Mas esses protestos culminaram em outros protestos, que no final, em 2016, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ah tá, mas tá vendo? Você falou movimento de esquerda, então esse movimento foi organizado por algum partido político, não? Sim e não, explico. As ações do governo do PT naquela época já não agradavam mais a maioria das pessoas comuns do Brasil, principalmente as quais não eram filiadas a nenhum partido, nem mesmo os movimentos como o MPL. O povo brasileiro, naquele momento, repudiava os envolvimentos dos partidos em esquemas de corrupção, como o Petrolão, deflagrado pela Operação Lava Jato, os gastos desnecessários com os estádios de futebol no meio do nada, entre outras decepções. Então vocês lembram, né, que o PT se envolveu numa série de corrupções e o povo não estava nem um pouco feliz com aquilo lá. Essas insatisfações estavam tão grandes que quando o pessoal do MPL iniciaram suas reivindicações nos primeiros protestos barulhentos, típico da esquerda, isso foi um gatilho para que o restante da população tomasse coragem a defender outras pautas que estavam nos incomodando. A diferença é que o povo comum naquele momento não era liderado por nenhum outro movimento, seja de esquerda, seja de direita. O que demonstra claramente o que estou dizendo. A política começa nas conversas com os amigos e familiares. A política começa nas conversas com os amigos e familiares. Bom, a partir disso, a gente pode entender o seguinte, tá? A política partidária não depende de movimentos, não depende do partido, mas depende da conversa entre as pessoas, o que as pessoas acham, o que um povo acredita ser importante. Só que, ao mesmo tempo, você pode sim organizar movimentos para defender determinados interesses, para abrir pontos de discussões, né? Então, assim, começa num diálogo entre amigos, mas também pode expandir para um movimento, né, que vai discutir aqueles assuntos sem necessariamente pertencer a nenhum partido. Ou seja, você pode simplesmente conversar com seus amigos, você pode criar um movimento para discutir aquele assunto relevante para você e para as outras pessoas que você conhece, ou você pode participar de um partido, você pode se filiar ao partido. O povo acordou para as questões políticas. E por quê? Começamos a perceber que os governantes estavam nos levando para um caminho que não eram da nossa legítima escolha. Assim, a partir desse momento, os movimentos apartidários começaram a ganhar força no Brasil. Ou seja, já existiam movimentos apartidários, né? Mas, como em 2013 houve um protesto, panelaço, e algumas pessoas falaram assim, bom, isso tá meio bagunçado, isso tá meio desorganizado, parece que não tem pauta, isso não, se não tem pauta, as pessoas podem criticar, podem não levar a sério. Então, algumas pessoas começaram a organizar movimentos, certo? Para poder direcionar as pautas. Vou exemplificar aqui. Em novembro de 2014, teve início o Movimento Brasil Livre, o MBL. O pessoal do MBL, eles têm o ideal liberal, né? Eles acreditam na política liberal. E eles também, na época do impeachment da Dilma, foram fundamentais para esse processo. Eles ajudaram a organizar o povo. Eles movimentaram as pessoas, entraram na internet. Muito bacana, muito legal, né? E que uma pauta clara, sempre foram muito claras quanto a serem liberais, né? E isso foi muito importante para que muitas pessoas comecem a se entender o que é ser liberal. Outro movimento bacana também, que está mais ligado às recentes manifestações, é o Movimento Brasil Conservador. Né? Ele foi criado agora em setembro de 2018, defende a restauração do Brasil, pautados na defesa dos valores da civilização ocidental e no combate à dominação cultural imposta por ideologias revolucionárias. Pensadores como, por exemplo, Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é um árduo defensor do conservadorismo.
E eles foram muito, muito importantes agora para a aprovação da reforma da Previdência. E olha que interessante, o MBL, a princípio tinha sido contra, porque na opinião do MBL, não era o momento para se fazer a intervenção, o protesto. Eles acharam que ia acelerar e tal. Eu discordei disso. E eu apoiei, no caso, o movimento conservador. E o pessoal do movimento conservador falou assim, não, a gente não precisa do MBL. Então essa coisa é muito interessante, mesmo que dois movimentos tenham pautas parecidas, que nem o caso do MBL, tem a pauta liberal, e o movimento conservador tem a pauta do conservadorismo. Ambos são de direita. Mas cada um tem as suas características. E isso é muito importante dos movimentos. E ali você vai formar as ideias que aquele movimento defende, né? As ideias que é importante para aquele. No caso do MBL, economia livre. No caso dos conservadores, manter o que fez a gente ser ocidente, os valores ocidentais. Né? E muitos, tanto do MBL quanto do movimento Brasil Conservador, são liberais conservadores ou conservadores liberais. Isso pode denominar de várias formas. Tá? Então, quer dizer, você pode até mesmo participar de dois movimentos diferentes ou até mais. Outro movimento também, movimento Mulheres do Brasil. É um grupo de mulheres criados em outubro de 2013 com o objetivo de discutir temas ligados ao Brasil. Com o protagonismo da mulher. Ou seja, as mulheres se reuniram para discutir os problemas do Brasil. Tá vendo? Ou seja, não é o fato de você ser mulher que você não pode discutir questões políticas. Tem muita gente, eu sou mulher, não tem nada a ver com política. Todos nós temos a ver com política. Sendo mulheres, sendo homens, sendo LGBT, nós temos que discutir a política como política. Então, movimento Quero Prévias. O movimento Quero Prévias defende uma mudança na forma como são escolhidos os candidatos à presidência, né? Então, tipo assim... Nos Estados Unidos você é escolhido, tem apenas 2 partidos. Dentro do partido você tem várias segmentações. Se escolhe dentro desses partidos quem são os melhores representantes para aquele momento político. E aí, nos Estados Unidos, os 2 candidatos de oposição se enfrentam. No Brasil, obviamente, isso é disparado, é diferente. Temos muitos partidos e hoje isso ainda não é possível. Para se ter as prévias, como é pedido aqui pelo movimento Quero Prévias, é necessário fazer uma reforma política. Né? Mas, como nós vamos fazer reforma política se ninguém estiver discutindo isso? Então, olha a importância dos movimentos. E por aí vai. Devemos todos aderir à política apartidária? Veja bem, eu não sei nem se a gente deve aderir, não. Eu acho que a que a gente tem que tomar é consciência. Então, acho que aqui a minha pergunta aqui seria mais adequada política apartidária. Como tomar consciência? Mas, Eduardo, devemos participar? Devemos todos aderir? Eu acredito que sim. Devemos todos, de alguma forma, participar da vida política do Brasil, defendendo nossas ideias, sem a influência de partidos políticos, e sim de pessoas que pensam como nós. Mas por quê? Porque assim daremos aos políticos o verdadeiro parâmetro para eles governarem, a vontade do povo. E para ajudar nesse processo, começaremos nesse canal uma série de vídeos sobre as vertentes políticas, começando por diferenciar o que é esquerda e o que é direita. Deixe seus comentários, dê um joinha, se inscreva no canal e me ajude a divulgá-lo. Conto com vocês, um forte abraço, até mais.